Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa aula. Na aula de hoje nós vamos aprender a configurar e criar novos horários e também configurar o percentual de hora extra. Vou falar um pouquinho de banco de horas, mas vou falar muito rápido porque no modo avançado eu vou falar extensamente sobre banco de horas. A gente vai ter uma aula só para isso. Então agora eu vou só dar uma pinceladinha. Para cadastrar um horário, basta eu clicar aqui em horários, incluir e cadastrar um novo horário. Primeiro passo é dar um nome a ele. Então, vou botar aqui, por exemplo, das 7h30 às 16h30. 7h30, na entrada 1, vou colocar o nome, o horário que o funcionário chega na empresa. Na entrada 1, na saída 1, vou botar o horário que ele vai sair para o almoço, o retorno do almoço e a ida para casa. Repara que eu estou com uma carga de 4 horas. Então, se eu trabalho 4 horas por dia, 4 vezes 5, 40, eu vou ter que trabalhar 4 horas no sábado. Eu copio aqui, vou habilitar o modo compensado e vou copiar de segunda até domingo. Não tem expediente no domingo, eu clico na palavra domingo. Sábado eu vou botar de 8 a meio-dia, por exemplo. Então, aqui eu tenho agora 40 horas durante a semana e mais 4 horas no sábado, perfazendo 44 horas semanais. Como nós vimos no módulo 0, todo funcionário tem que trabalhar 44 horas semanais, salvo se o sindicato disser que é menos. Por exemplo, operador de aparelho engessado trabalha 6 horas por dia. Operador de raio-x trabalha também menos horas. Operador de telemarketing também trabalha menos. Então, uma regra geral são 44 horas semanais, mas existem pessoas que trabalham menos, dependendo do sindicato. Aqui na tolerância de extra e tolerância de falta, ele já está amarrado no artigo 58, então não tem como alterar. Nós já vimos no módulo 0 o que é o artigo 58 da CLT. É só para relembrar, é a tolerância de extra e de falta, que ela é de 5 minutos para mais ou para menos, mas a soma total não pode passar de 10 minutos por dia. Então, se o funcionário chega às 7h30, tem que chegar às 7h30, ele chega às 8 horas, o sistema automaticamente vai descontar meia hora dele. Porém, se eu tiver habilitado aqui o modo compensado, ele pode sair às 17h, que o sistema automaticamente vai fazer essa compensação. É altamente recomendável, porque o funcionário pode trocar de horário respeitando a carga e vai ficar correto. Normalmente, a hora extra ela é mais cara do que a hora falta. Então, se o funcionário chega às 8 e sai às 17 e o compensado não está habilitado, o sistema vai considerar 30 minutos de atraso e 30 minutos de extra. Como a extra é mais caro, é ruim para a empresa. E também acaba sendo ruim para o funcionário. Porque se ele ultrapassar 6 horas de atraso, ele vai perder o descanso semanal remunerado. Então, o ideal é altamente recomendável utilizar o modo de compensação. Tenho ainda aqui o almoço livre. O almoço livre, ele me dá flexibilidade na hora do almoço. Aqui, por exemplo, o almoço está dizendo que é de meio-dia às 13h. Mas se, por exemplo, ele almoçar de 1 às 2h, de 1h45 às 2h45, de 1h30 às 2h30, não tem problema, desde que ele respeite o intervalo de almoço. Imagina que esse funcionário é um vendedor. Aí o telefone toca, um telefonema de venda, toca 10 para meio-dia. Quando der meio-dia, ele vai desligar o telefone porque ele tem que almoçar? Claro que não, ele vai acabar de fazer o atendimento. Se for um funcionário que trabalha com manutenção predial, o cano estoura 5 para meio-dia, ele vai deixar lá o cano jorrando água para ir almoçar? Claro que não, ele vai fazer o conserto e só depois vai fazer o almoço. Então, existe essa compensação. Se eu não for trabalhar com modo compensado, eu tenho como flexibilizar apenas o almoço. Se eu for trabalhar com modo compensado, eu não preciso habilitar o almoço livre, porque a compensação está sendo feita também na hora do almoço. Já esse botão de neutro, normalmente eu utilizo só no dia de sábado e no dia de domingo, e nesse exemplo só no dia de domingo. Por quê? Quando eu habilito a função neutro, aparece a palavra folga no relatório. Então o sistema vai entender que o funcionário está de folga e caso ele venha trabalhar,
vai entrar o percentual da folga. E na coluna fechamento, eu vou utilizar somente para funcionários que trabalhem durante a madrugada. Porque se o funcionário, por exemplo, deixa eu abrir um outro horário aqui, esse horário das 19 às 7. Se o funcionário ele chega hoje, dia 14, às 19 horas, e vai sair amanhã, no dia 15, às 7 da manhã, no calendário ele está saindo no dia seguinte. Mas para efeito de ponto, para efeito trabalhista, a jornada de trabalho é pertencente ao dia que o funcionário entra na empresa. Então a entrada vai ficar numa linha e a saída vai ficar na mesma linha. E como é que o sistema vai entender isso? É só eu colocar aqui no fechamento um horário maior do que a saída. Então, se o funcionário está saindo às 7 da manhã, eu coloco o fechamento 11. Então, se o funcionário tem até 11 da manhã, a marcação vai vir na mesma linha. Ah, Rafael, não é uma margem muito grande, 4 horas? Não, não necessariamente. Depende da necessidade. Se for uma função que o funcionário nunca faz hora extra, sai 7 em ponto, eu poderia dar uma margem menor. Mas se ele está aguardando, por exemplo, a rendição e a rendição atrasa, pode ser que ele precise passar um pouco. E margem de segurança nunca é demais. Então você pode botar 11, 12, 10, sempre dá pelo menos 3 a 4 horas de margem. O grupo extra, nós na realidade não utilizamos mais. Ele caiu em desuso e eu não vejo necessidade de estar te explicando porque nenhum setor mais utiliza. O Somar-T eu aplico para funcionários onde não tem condições de bater o ponto. Por exemplo, na hora do almoço. Por exemplo, aqui. Imagina que o funcionário chega 19 e sai 7 da manhã, mas não tem como bater o ponto na janta. Eu tenho como descontar uma hora dele, referente... Aliás, funcionários que trabalham durante a noite têm 2 horas de janta, principalmente se for porteiro. Vou botar aqui 2 horas de janta. Existem 2 formas de eu descontar dessas 2 horas. Eu posso descontar das horas trabalhadas ou eu posso descontar das horas extras. Se eu quiser descontar das extras, eu não marco nada. Se eu quiser descontar das horas trabalhadas, eu marco o Somar-T. E o sistema vai entender que eu quero descontar essas horas das normais. Ah, Rafael, mas eu sempre vou descontar das normais. Não tem situação que eu desconte das extras? Tem. Imagina que fosse um horário diferente desse. Se fosse, por exemplo, das 8 às 17h48. E o funcionário veio num sábado. O sábado, qualquer hora que ele vier no sábado já é considerado extra. Então, se ele for descontar o almoço, vai descontar das extras. Então, não habilitaria o Somar-T no sábado, por exemplo. Agora, eu vou mostrar para você como é que funciona a configuração das horas extras. Clicando aqui em hora extra, eu tenho várias formas de acumular. Se você não tiver uma forma de acumular que seja contingente com o que está aqui, você pode colocar independente. Mas, para CLT padrão, se utiliza úteis mais sábado 50 e domingo mais feriado 100. Então, utilizaria essa opção aqui. Úteis mais sábado e domingo mais feriado, a penúltima função. Aqui eu amarro, nos dias úteis eu coloco 50, eu dou um clique duplo em coluna, aperto 50, Enter, salvar. E no domingo eu coloco clique duplo na coluna, Enter, salvar. Ah, Rafael, mas você não configurou o feriado. Não configurei o feriado porque aqui na guia de gerais eu disse que o feriado é o mesmo percentual que o domingo. Assim como o sábado é o mesmo percentual dos dias úteis. Então basta eu configurar os dias úteis e o domingo. Não preciso configurar as demais funções. Normalmente a folga é 100%, mas se sua convenção ou acordo coletivo disser que é 110 ou algum outro percentual, você tem como configurar aqui com outro percentual. E basicamente, esse é o cadastro das horas extras.
Tenho aqui ainda o botão de banco de horas, onde bastaria eu clicar aqui em habilitar banco de horas para fazer a habilitação. Mas eu não vou explicar agora, porque vai ter um módulo específico de banco de horas mais para frente. Vou falar agora um pouquinho sobre escalas. Por exemplo, esse horário aqui das 7 às 19. É uma escala 12/36, onde o funcionário trabalha dia sim e dia não. O sistema ele tem 3 formas de escala. Existe a escala 12/36, onde o funcionário trabalha dia sim e dia não. Existe a escala mensal e a escala cíclica. Nesse exemplo aqui, eu estou trabalhando com a escala automática. Tá? Então, como é que funciona? O funcionário ele trabalha das 7 às 19. Se ele vem na segunda, ele vai folgar na terça. Se ele vem na quarta, ele vai folgar na quinta. Vem na sexta e folga no sábado. Como a semana só tem 7 dias, e é um número ímpar, ele veio no domingo, ele teria que folgar na segunda, ficaria errado. Então não tem como fazer o controle colocando a folga aqui. Então coloco o neutro todos os dias, o sistema entende automaticamente que o funcionário, caso ele não bata o ponto, ele está de folga, e eu só preciso me preocupar com os dias que o funcionário faltar. Para isso funcionar direitinho, eu tenho que vir aqui em opções, clicar aqui em desconsiderar neutro quando houver batidas no dia. E aí, caso o funcionário venha num dia, automaticamente o sistema vai entender que ele foi folga no outro. Se o funcionário trocar de folga, o que é muito comum, o sistema vai entender automaticamente. Por isso eu recomendo esse tipo de controle, ao invés das escalas cíclicas que eu vou mostrar mais para frente no próximo módulo. Vai ter também um módulo de avançados, vai ter uma aula específica sobre as escalas cíclicas e também as escalas mensais. Temos ainda uma situação onde o funcionário só folga uma vez por semana. Geralmente se usa muito isso em condomínio. Se a folga dele é fixa todo domingo, eu posso marcar aqui, ó, folga todo domingo. Se a folga dele é irregular, por exemplo, uma semana cai na segunda, outra cai na terça, outra cai na quarta, eu vou configurar assim. Coloco o sistema como se ele trabalhasse todos os dias, venho aqui em opções, clico aqui em tela de cálculos e clico em permitir uma folga na semana. Então não importa se o funcionário não vem na segunda, ou não vem na terça, ou não vem na quarta. O dia que ele não vier, o sistema vai entender como folga. Agora, se por acaso, vamos supor que ele não veio na quarta, depois não veio de novo na sexta, o sistema vai entender que quarta foi folga e sexta foi falta. O sistema já entende isso automaticamente, então não precisa me preocupar. Vale a pena ainda ressaltar que o funcionário sempre tem que ter uma folga na semana. Normalmente se aplica essa folga no domingo, mas ela não é obrigatória, ela pode cair qualquer dia da semana, desde que se respeite a seguinte regra: o funcionário, o homem, tem que ter pelo menos uma folga por mês no domingo, e o funcionário, a mulher, tem que ter pelo menos 2 folgas no domingo. Pouca gente sabe isso. É comum nas empresas colocar uma folga por um domingo no mês, independente se é homem ou mulher. Mas vale a pena ressaltar que a lei faz essa distinção. Basicamente, esse é o cadastro dos horários. Espero que você tenha assimilado ao máximo esse treinamento. E se você tiver alguma dúvida, não deixe de ligar para o nosso suporte. Um forte abraço, nos vemos na nossa próxima aula.